Imagine, se puder, uma frota de poder inimaginável. No século XIII, era o auge da ambição do Império Mongol, uma força projetada não apenas para conquistar, mas para esmagar a própria ideia de resistência. Milhares de navios, carregando mais de 100.000 dos guerreiros mais temidos do mundo. Na verdade, eram quase 4.400 navios e 140.000 homens. Uma força de invasão naval de uma escala que o mundo não veria novamente por quase 700 anos. Essa era a poderosa armada de Kublai Khan, o imperador mongol, neto do próprio Gengis Khan. Para Khan, a conquista era um direito de nascença. O Japão desafiou sua autoridade ao recusar-se a pagar tributo, e essa recusa foi um insulto que o grande Khan não podia ignorar. A invasão tornou-se uma obsessão pessoal. Navegando para o leste no século XIII, seu alvo era o Japão, uma nação insular que ele estava determinado a conquistar. Em terra, os samurais preparavam-se para a luta de suas vidas, construindo muros de pedra ao longo da baía de Hakata, uma última e desesperada linha de defesa. Os navios escureciam o horizonte, uma força aparentemente imparável. A frota chegou em 1281. Os combates iniciais foram brutais, com os samurais enfrentando as táticas impiedosas e as bombas explosivas dos mongóis. A frota maciça permaneceu ancorada na baía por semanas, um cerco flutuante que estrangulava a esperança da nação. O destino do Japão pairava precariamente na balança, ameaçado por essa força avassaladora. Mas então, algo aconteceu. Algo que a história registraria, mas que talvez nunca compreenda totalmente. O céu ficou de uma cor violenta e não natural. O mar transformou-se em uma entidade monstruosa. Após semanas de um impasse tenso, a própria natureza pareceu intervir. Um silêncio sinistro caiu sobre a baía, o prenúncio de uma fúria que nenhum exército poderia igualar. Uma tempestade de fúria lendária desceu sobre a frota, um vento divino, ou kamikaze. Para os japoneses, que haviam orado por libertação, foi uma resposta divina. Eles o chamaram de kamikaze, o vento divino. Um tufão de proporções épicas abateu-se sobre a frota ancorada e exposta. O resultado foi aniquilação. A vasta maioria da frota foi simplesmente apagada da existência. Muitos dos navios construídos às pressas e projetados para rios foram despedaçados. As ondas gigantescas arremessavam os navios uns contra os outros em um pandemônio de madeira estilhaçada. Dezenas de milhares de guerreiros encontraram seu fim no abraço frio e escuro do oceano. Por séculos, a escala da destruição parecia uma lenda. Mas hoje, arqueólogos marinhos descobriram os destroços no fundo do mar. Âncoras, espadas e os restos dos navios. A grande invasão acabou antes mesmo de começar, derrotada por um inimigo que não podiam combater. Mas seria apenas um tufão perfeitamente cronometrado? Ou seria este o primeiro grande registro de um poder mais antigo e misterioso? A frota de Khan pode ter sido a primeira vítima em grande escala do que hoje conhecemos como o Triângulo do Dragão. Onde fica esse lugar de pavor lendário? Se você olhasse um mapa, encontraria o Triângulo do Dragão na costa do Japão, estendendo-se até as Ilhas Bonin. É uma vasta extensão de água azul profunda, longe das movimentadas rotas de navegação. Seu nome em japonês, Ma no Umi, traduz-se diretamente para Mar do Diabo. Por gerações, pescadores japoneses têm encarado essa área com profundo terror. Dizem que as bússolas giram descontroladamente, confusas por alguma força invisível. E então, há o nevoeiro, engolindo navios inteiros e desorientando navegadores experientes. Considere o caso do Orang Medan, um cargueiro holandês cuja história se tornou um dos mais duradouros folclores marítimos. O nome, que significa Homem de Medan, pertence a uma embarcação que, por volta de 1948, se tornou protagonista de um mistério que desafia a lógica. Tudo começou quando chamadas de socorro frenéticas foram captadas por múltiplos navios no Estreito de Malaca.
A mensagem em código Morse era caótica, mas seu conteúdo era claro e aterrorizante. O operador de rádio relatou que todos os oficiais, incluindo o capitão, estavam mortos na sala de mapas e na ponte. Ele suspeitava que toda a tripulação estava morta. Após códigos indecifráveis, a transmissão terminou com as palavras arrepiantes: "Eu morro." Alertado, o navio mercante americano Silver Star localizou o Ourang Medan. A embarcação estava intacta, mas à deriva e estranhamente silenciosa. Nenhum sinal de vida era visível. Um presságio sombrio do que estava por vir. Uma equipe de resgate subiu a bordo e se deparou com uma cena verdadeiramente macabra. A tripulação inteira estava morta, seus corpos espalhados pelos conveses e pela ponte. Até o cachorro do navio foi encontrado sem vida, congelado em um rosnado. O mais perturbador era a expressão deles. Cada um estava congelado em terror, com os olhos arregalados e os braços estendidos como se defendendo de um atacante invisível. Não havia ferimentos visíveis, apenas o medo estampado em seus rostos. A equipe do Silver Star decidiu rebocar o navio, mas enquanto se preparavam, uma fumaça começou a sair do porão. De repente, uma enorme explosão rasgou o casco, forçando o abandono imediato da embarcação. Diante dos olhos da equipe de resgate, o Ourang Medan afundou rapidamente, levando sua tripulação morta e seu terrível segredo para o fundo do oceano, garantindo que o mistério permanecesse sem solução. O próprio governo japonês decidiu lançar uma investigação oficial. Eles comissionaram o Kaiyomaru número 5, equipado com 31 cientistas. Eram homens de lógica, enviados para dissipar mitos e superstições. Em 24 de setembro de 1952, navegou para o Triângulo. Transmitiu sua última mensagem. Então, houve apenas silêncio. A embarcação enviada para investigar desaparecimentos havia ela própria desaparecido. O governo japonês declarou o Triângulo do Dragão uma zona de perigo oficial. Uma teoria é que a área abriga dragões marinhos, poderosas divindades do oceano. Outros acreditam que é um portal para outra dimensão ou tempo. Marinheiros relatam navios fantasma, galeões espectrais navegando na névoa. Alguns propõem uma base alienígena subaquática no fundo do Triângulo. A região está sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, com intensa atividade vulcânica. Ondas gigantes podem atingir alturas de mais de 30 metros, afundando navios em minutos. Anomalias magnéticas interferem nas bússolas, desviando navegadores. Mesmo explicações científicas não explicam tudo, deixando espaço para o mistério prosperar. Do outro lado do mundo, encontra-se sua contraparte, o Triângulo do Dragão. Alguns rotulam esses como vórtices viscosos, pontos de energia eletromagnética distorcida. Até hoje, muitas companhias de navegação, cientes das lendas e dos perigos documentados, traçam rotas que contornam deliberadamente o Triângulo do Dragão. Essa precaução não é apenas fruto de superstição antiga, é uma decisão de negócios calculada, pesando o risco desconhecido contra a certeza de uma viagem mais longa, porém mais segura. Como resultado, esta vasta extensão do Pacífico, que deveria ser uma artéria vital para o comércio global, transformou-se em uma das vias navegáveis mais estranhamente silenciosas e menos movimentadas do planeta. O silêncio que paira sobre estas águas não é de paz, mas de uma apreensão profunda e duradoura. O medo é uma força poderosa, e no Mar do Diabo, ele é alimentado por séculos de histórias arrepiantes. Lendas japonesas antigas falam de dragões que habitam as profundezas, emergindo para arrastar navios e suas tripulações para um túmulo aquático sem fundo. A ausência de pessoas garante que a área guarde seus segredos. A região, assim, se auto-perpetua como um enigma, tornando-se um frustrante ponto em branco no mapa, definido mais pelo que não sabemos. Apesar de nossos satélites e sonares avançados, a área continua a desafiar explicações fáceis.
Teorias científicas apontam para a atividade vulcânica submarina intensa e anomalias magnéticas, mas nenhuma consegue explicar a totalidade dos fenômenos relatados. O oceano é a última grande fronteira, guardando segredos que apenas começamos a vislumbrar. O Mar do Diabo nos convida a manter admiração pelo vasto e desconhecido coração de nosso mundo, que continua a pulsar nas águas misteriosas do Triângulo do Dragão, um lembrete constante de que, mesmo na era da informação, ainda existem lugares em nosso próprio mundo que são fundamentalmente desconhecidos e talvez indomáveis.